a voltagem. A corrente é sempre proporcional à voltagem. A constante de proporcionalidade é chamada resistência elétrica. E essa equação é conhecida como a lei de Ohm. Um elemento de um circuito elétrico com resistência é chamado resistor. A lei de Ohm não é uma lei fundamental da natureza como a segunda lei de Newton ou a lei de conservação de energia, mas constitui uma regra útil na maior parte das situações práticas. Ela ajudou a transformar o telégrafo numa invenção realmente muito prática. Com os refinamentos introduzidos por Edison e o código desenvolvido por Samuel Morse, o telégrafo ampliou as fronteiras americanas, levando com ele o trem. Os fios do telégrafo acompanhavam os trilhos e a informação que transmitiam era essencial ao funcionamento tranquilo de todo o sistema ferroviário. Não que não tenha havido resistência à utilização dessas duas invenções. As pessoas diziam que a eletricidade era perigosa, enquanto outras diziam que as altas velocidades que os trens eram capazes de desenvolver, os seres humanos não conseguiriam respirar. Mas o progresso não foi detido. E a longo prazo, fios e trilhos desempenharam o mesmo papel vital que os rios haviam desempenhado durante tanto tempo, transportando pessoas, cargas e ideias. E através de quilômetros e quilômetros de fios, o fluxo de informação flui graças ao uso prático da lei de Ohm. Mais ou menos da mesma maneira, regras semelhantes levaram os engenheiros hidráulicos a projetar e colocar em funcionamento aquedutos. Aqueles engenheiros já sabiam há muito tempo que a vazão com que a água flui através de um cano depende de uma série de fatores. Do declive do terreno e da pressão aplicada, do comprimento e do diâmetro do cano, e da viscosidade e da densidade da água. Numa analogia precisa, a intensidade da corrente elétrica que flui através de um resistor depende da diferença de voltagem dele, da sua espessura e do comprimento, e do material do que é feito. A resistência R de um resistor elétrico é proporcional ao seu comprimento R. Inversamente proporcional à sua área A. E proporcional à sua resistividade RS, isto é, a sua tendência de inibir o fluxo de elétrons. Essa tendência de resistir está presente em todos os materiais, embora em diferentes graus. Quando se acrescenta resistores a um circuito, um após outro, o efeito é o mesmo de se fazer um resistor mais comprido. A isso se dá o nome de resistores em série. Quando se colocam resistores lado a lado, aumenta-se a área através da qual a corrente pode fluir. Esses são chamados resistores em paralelo. Sua resistência é menor do que a de cada um isoladamente. O mesmo se aplica à água. Reunir pedaços de cano em série equivale a fazer um cano mais longo, aumentando a resistência ao movimento. Mas se os canos são colocados lado a lado, eles podem transportar mais água, mais facilmente. E esses canos em partículas transportam uma grande quantidade de água, elevando-a a 500 metros acima do Rio Colorado, até o ponto em que pode descer para Los Angeles. No entanto, como a represa e a estação de bombeamento foram projetadas para transportar essa enorme quantidade de água, o projeto encontrou forte resistência, especialmente no Arizona, o estado que se encontra do outro lado do rio. No dia que teve início a sua construção, em 1934, a milícia do estado do Arizona ocupou as margens do rio com rifles e outras armas de fogo. Neste caso, o motivo da resistência era claro. O fluxo de progresso da Califórnia era feito às custas do futuro do Arizona.
Mas o que dizer da resistência natural ao progresso dos elétrons? Qual a natureza da resistência elétrica? Sob a influência de um campo elétrico, os elétrons se movem através de um metal, assim como uma bola de gude cai através de um fluido viscoso. Se não encontrasse resistência, elas acelerariam livremente como um corpo caindo no vácuo. Em virtude da resistência, no entanto, elas se movimentam em média com velocidade constante. A resistividade é como a viscosidade. Quanto maior a resistividade de um material, mais lentamente uma partícula se movimentará através dela. Mas o que reduz a velocidade dos elétrons? Em outras palavras, num condutor, o que resiste ao fluxo da eletricidade? No interior de um metal, os elétrons se movimentam constantemente em todas as direções. Aqui, alguns deles são representados como pontos. Eles se movimentam através do metal como se esse fosse uma molécula gigante. Esse tipo de fluxo não encontra qualquer resistência, nem cria um fluxo global de um lado para o outro. Nessas condições, o condutor se encontra num estado de equilíbrio eletrostático. Não há campo elétrico no seu interior, nem diferença de voltagem entre as duas extremidades. Mas se uma bateria faz uma corrente elétrica fluir, o equilíbrio é destruído e um campo elétrico é criado dentro do condutor. Dentro de um metal perfeitamente cristalino, se é que se pode achar uma amostra desse metal, os elétrons móveis acelerariam continuamente como uma moeda caindo no vácuo. Mas no mundo real, os cristais não são perfeitos. Eles possuem defeitos e impurezas, e seus átomos vibram devido à energia térmica. Os elétrons, acelerados pela força do campo elétrico, colidem com essas imperfeições, comportando-se como uma bola num jogo eletrônico. Todas essas colisões, todas essas paradas e reinícios produzem a resistência que impede que o fluxo de elétron cresça indefinidamente. Assim, os elétrons se movimentam com uma velocidade média constante, produzindo uma corrente constante, sob a influência de uma força constante. Quando os elétrons colidem com as imperfeições, eles fazem com que os átomos produzam vibrações maiores. Assim, a energia elétrica dos elétrons acelerados transforma-se na energia térmica dos átomos em vibração. Há cerca de 100 anos atrás, uma ideia brilhante surgiu desse calor. Se o resistor se torna suficientemente quente, ele ficará incandescente. E Thomas Edison encontrou os materiais perfeitos para produzirem uma incandescência luminosa. É claro que nem todos os circuitos ficam incandescentes, mas todos produzem calor, quer esse calor seja desejado ou não. Nos computadores, por exemplo, são utilizados ventiladores para eliminar o calor indesejado. De fato, alguns supercomputadores produzem tanto calor que exigem um sistema líquido de resfriamento para manter a temperatura baixa. Quer o calor seja o objetivo ou um subproduto indesejado, é preciso energia para produzi-lo. Quando uma corrente flui através de um resistor, a energia transformada em calor é igual à quantidade de carga que flui vezes a diferença de potencial. A potência de aquecimento ou potência consumida é igual à corrente vezes a voltagem. Usando a lei de Ohm, a potência também pode ser representada como I ao quadrado vezes R ou V ao quadrado sobre R. E qual o resultado? Bem, antes de mais nada, ele é medido em watts. 1 watt é uma medida de energia igual a 1 ampere vezes 1 volt. 1000 watts perfazem 1 kilowatt. 1 milhão de watts formam 1 megawatt. Nas horas de pico, a represa Parker produz 120 megawatts.
Watts e água. A rede elétrica e o sistema de água. Uma poderosa analogia que assume uma forma concreta aqui nesta usina hidrelétrica. Se o progresso conduz às correntes de água e de eletricidade, ele também exige muito delas. Na sociedade americana, ávida por energia, cada pessoa consome cerca de 1 kW de potência elétrica diariamente durante todo o ano. E cada família consome anualmente mais de 1.000 metros cúbicos de água, isto é, mais de 1.000 caixas de água de 1.000 litros cada. Para fazer chegar tanto a água quanto a potência aos consumidores, os engenheiros precisam, antes de mais nada, dominar a arte e a ciência do projeto de circuitos. Os